Olá, seja bem-vindo de novo a essa aula. E aqui eu vou fazer um complemento da nossa aula sobre hematologia. Vamos avaliar um pouquinho aqui sobre as células que a gente acabou de fazer lá, as análises na lâmina, né? Então aqui eu captei aqui alguns campos em que as células aparecem, tá? Se vocês observarem aqui no slide, a gente pode ver que são campos onde as hemácias... Tem dois campos ali que eu quero mostrar para vocês separadamente, que elas já estão um pouquinho mais aglomeradas, uma em cima da outra, onde a gente não consegue fazer uma boa avaliação das hemácias, mas dá para fazer a avaliação dos leucócitos, né? Então, o intuito desta aula é exatamente isso, é mostrar que após a gente fazer todo aquele procedimento de confecção da lâmina e a coloração da lâmina, nós vamos para o microscópio e a gente vai fazer essa análise um pouquinho mais detalhada em relação às células, do que a gente quer ver das células do hemograma. Porque quando a gente olha lá no aparelho, a gente vai ver às vezes um VCM, por exemplo, que é um índice hematimétrico que está um pouquinho abaixo dos valores de referência, e aí a gente consegue visualizar diretamente na lâmina essa diminuição desse índice, tá? Talvez essa lâmina não, mas eu vou mostrar o que a gente poderia observar em relação a alguns índices, tá bom? Então aqui a gente pode olhar que nós temos 4 leucócitos, tá? E eu já separei um aqui para falar dele, que é o segmentado, que são os neutrófilos, né? E aí a gente vai observar ali, você está vendo que as células, elas não estão uma do ladinho da outra, tem uma sobreposta à outra e tal. Aqui as células vermelhas, né? Os eritrócitos, as hemácias. Então a gente consegue observar bem os leucócitos aqui. Então esse campo, por exemplo, a gente deixa para olhar leucócito e avaliar os leucócitos. A gente pode olhar que os neutrófilos estão limpinhos. Tem um núcleo meio que quebrado ali, a gente pode observar, mas o segmentado de baixo, por exemplo, a gente consegue ver ele nitidamente, e a gente vê que o citoplasma dele tá limpinho também, tá? Então a gente tem apenas neutrófilos. A gente poderia observar várias outras incursões celulares aqui nesse caso, né? Que seria aí as toxinas, né? Se tivesse, por exemplo, uma infecção, tá? Então a gente consegue observar isso tudo dentro, apenas olhando por um leucócito, né? Se a gente tem umas granulações que ficam coradas bem roxas aqui dentro do citoplasma desses neutrófilos, a gente consegue ver que a gente está com infecção, tá? Aí logo abaixo a gente tem um linfócito, e lá embaixo a gente tem uma célula bem interessante, que ela está quase se transformando num segmentado, mas ela é um bastão, tá? Então quando a gente olha para um bastão, nesse caso, nós temos que calibrar um pouquinho o nosso olhar e entender que a gente está vendo um bastão, tá? Porque é um pouquinho mesmo subjetivo, tá? Se você tem colegas de trabalho no mesmo setor ali da hematologia, por exemplo, é bom vocês sentarem e fazer um senso comum do que é um bastão e o que é um segmentado. Por que eu estou falando isso? Porque a próxima fase do bastão é um segmentado, é onde ele vai começar a fechar os núcleos ali e fazer 2 ou 3 lóbulos, e aí a gente já não tem mais um bastão, a gente vai ter um segmentado. Então, na verdade, eu quero mostrar isso. Quando você faz uma lâmina bem feita, faz o procedimento de uma lâmina bem feita, a gente consegue ter essas observações melhores. Olha este campo aqui, a gente não está vendo leucócito, mas a gente já consegue ver que as hemácias, elas estão separadas, uma do ladinho da outra, não tem uma célula em cima da outra. Aqui sim, ó, a gente consegue observar realmente as hemácias, tá? E aí sim, se tiver algo a ser avaliado e sugerido lá na lâmina, lá no laudo, a gente consegue sim aqui ter uma boa análise, tá? A gente pode olhar logo abaixo, a gente também tem outras células além das hemácias aqui, que são as plaquetas, né? E a gente consegue observar que as plaquetas estão do seu tamanho normal, é desse tamanho ali mesmo, tá?
Essa observação aqui, gente, a gente está falando em 100 vezes no microscópio. Nós estamos pegando e olhando 100 vezes o tamanho real dela, né? Então, a gente consegue só observar essas incursões ou essas alterações nas células nessa objetiva de 100 vezes, que aí ela vai imersa a óleo de imersão, tá bom? E aí a gente não vê nada aqui, ó, a gente vê as células bem coradinhas. Se a gente olhar logo embaixo aqui na parte inferior, a gente vai ver, parece que tem um alvozinho, sabe? Então parece um alvo, mas não seria uma célula em alvo. Tá vendo? Ó, aqui eu diminui um pouquinho o campo para a gente observar, a gente vê que não. E aqui a gente vê novamente os leucócitos. Aqui também, se você observar, as hemácias já estão um pouquinho mais grudadas uma em cima da outra, e a gente deixa esse campo aqui para observar leucócitos. O que a gente está vendo aqui? Um segmentado e um linfócito, tá? Aqui também, ó, se você observar aqui, a gente já vê as células vermelhas, os eritrócitos, né, um pouquinho mais amontoado, e a gente deixa então aqui para a gente olhar essa célula. E aí eu queria dizer qual célula que é essa aqui. É um bastão, né? Por mais que a gente já está vendo as quininhas ali dos lóbulos, mas é um bastão. Então a gente observa um bastão. Aqui, né, uma representação do que a gente não precisa olhar a célula vermelha aqui, e somente nós estamos passando pelo campo e a gente vai observar então ali uma célula gigante, né, em relação a outra. Olha só, olha o tamanho desse núcleo, tá? E a gente vai observar aqui um monócito, tá bom? Então, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Após a confecção da lâmina, a gente fazer análise, né, dessa lâmina com uma boa coloração, que deve ser feito, não deve ser feita uma coloração rápida, e sim em algumas metodologias que a gente conversou um pouquinho lá atrás. Até a próxima aula. Muito obrigado.